Olá pessoal, estamos aqui ao vivo mais uma vez. Eu sou Mariana Salomão, sou fundadora do Clube da Alta Performance e sou Master Coach, especialista em alta performance. Eu ajudo pessoas a alavancarem seus resultados, a alcançar aquilo que elas querem, elas ou as empresas delas querem, num menor espaço de tempo, com o menor custo possível. Então esse é o meu trabalho. Então eu te agradeço muito o fato de você estar aqui hoje. E hoje o que a gente vai falar é sobre liderança. A liderança é algo que tem tudo a ver com a alta performance. Então eu agradeço aí o pessoal que está chegando. Como sempre a gente dá uma segurada até o pessoal conseguir se conectar, porque vai avisando todo o público. Então eu agradeço muito, me sinto muito honrada por você estar aqui me ouvindo nessa tarde, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Bom, por que eu escolhi o tema liderança para falar? Aliás, agora eu vou fazer uma série de lives com o tema liderança por um único propósito, né? Um único motivo. E eu vou mostrar pra vocês. Talvez não fique tão bom de ver, porque eu fiz na minha lousinha e na hora que eu passar pra vocês, talvez fique ao contrário. Mas o que eu gosto de falar, né? O que a liderança tem a ver com a alta performance, né? Marlon, seja bem-vindo. Feliz ano novo. Então, aqui é a alta performance, tá, pessoal? Por que eu desenhei isso? Só pra ficar de uma maneira mais... Casulo Desenvolvimento Humano tá presente aqui. Obrigada, viu? Por que eu quis trazer algo mais lúdico aqui pra vocês? Então, a alta performance, eu costumo dizer pros meus alunos, pro pessoal do clube, né, e pros meus coaches, que é o seguinte: a alta performance, ela tem 4 pilares, tá? E, bom, vamos pro primeiro pilar, pra vocês entenderem por que eu escolhi esse tema. O primeiro pilar da alta performance é a psicologia. Ou seja, se você não domina a forma como a sua mente trabalha, a sua personalidade, a maneira como você é ou como você encara os fatos, você não consegue alcançar os resultados que você quer, não da melhor maneira possível. Rafa, tudo bom, bem? Que bom que você tá aqui. O segundo pilar da alta performance é a fisiologia. Por quê? Porque você não tem alta performance se você não souber gerenciar a sua energia. Se você não souber como ter o maior nível de energia que você pode ter, né? Você precisa entender como o seu corpo funciona e tirar o melhor proveito dele. Eu, como executiva, fiquei muitos anos à frente de grandes multinacionais e eu sei o quanto o meu corpo precisava estar bem para eu entregar os resultados que eu precisava entregar. Legal? Então, Sara, an international presence here. Hello, nice to meet you here. Bom, pessoal, o terceiro pilar da alta performance é a produtividade. Todo mundo sabe que você precisa usar da melhor maneira possível o seu tempo, né? Hoje é um dos grandes gargalos aí das pessoas que estão à frente de empresas ou que estão como empreendedores. Um dos grandes gargalos é, com tantas distrações, como é que eu sou mais produtivo? Como é que eu entrego mais e eu uso o meu tempo da melhor maneira possível, legal? Até aí vocês estão acompanhando. E aí a gente vai pro último pilar da alta performance, que é o seu poder de influência. Ou seja, como é que você tem o poder de persuasão e comunicação diante de outras pessoas. Porque como eu postei aí na última chamada para vocês estarem aqui ao vivo, 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus funcionários ou do seu time, né, das pessoas que você precisa conversar para que os seus resultados sejam atingidos, também são pessoas. Então não adianta você falar que, não me interesso, ou não preciso saber. Não importa a área que você trabalha ou a função que você tenha. Ou se você tem uma posição corporativa ou fora do mundo corporativo. Não importa, você vai precisar saber como lidar com pessoas e vai precisar entender de gente. Então eu te agradeço muito pelo fato de você estar aqui. Só o fato de você estar aqui, eu já vou entender que você é alguém de alta performance, alguém que está buscando ter mais conhecimento, né, buscando conhecer mais desse mundo para alavancar os seus resultados. Então, me sinto muito honrada por pessoas de tão alto nível estarem aqui ao vivo comigo. Obrigada, pessoal. Bom, então o que isso tem a ver com liderança? Eu fiz 2 setas aqui na psicologia e na influência. Por quê? Bom, gente, primeiro a psicologia, né? Todo mundo que você vai precisar para atingir os seus resultados são pessoas, você precisa entender de mente humana, você precisa entender como é que você funciona, como é que você consegue ter os melhores resultados através da sua própria mente, né? Eu tenho um treinamento que chama Viva com Propósito, em que é um curso de desenvolvimento pessoal,
para pessoas de alta performance, mas ele não é essa a chamada, é um treinamento de desenvolvimento pessoal. E lá o que eu falo? A escada da percepção. Ou seja, você precisa entender que você recebe uma informação, você interpreta essa informação, você tem uma intenção para fazer alguma coisa e você efetivamente faz alguma coisa. Agora, como é que essa escada funciona? Ela funciona da melhor maneira possível quando você entende a sua psicologia. E ela funciona da melhor maneira possível, com os melhores resultados, quando você entende a psicologia do seu time, a psicologia das pessoas com que você lida, né? Com quem você lidera, ou com quem você lida, se for um cliente, ou se for alguém aí de marketing de rede, eu não sei quem que tá aí me assistindo. Mas você precisa entender de psicologia quando você é um líder. Seja no mundo corporativo, se você tem alguma posição numa função hierárquica, seja como mãe, como pai, como marido, como esposa, não importa a sua posição, a gente sempre precisa ter alguma função que precisa da nossa habilidade de liderança. Legal? E o quarto pilar, que é a influência, bom, ela é a própria tradução do que é ser líder. Ser líder é a sua capacidade de influenciar pessoas, né? Diante dos objetivos que você precisa alcançar. Legal? Então, espero que essa introdução tenha feito sentido para você. Esse é o porquê eu escolhi falar do tema e o porquê que eu acredito que ele seja importante para você, tá? Bom, gente, hoje nós estamos diante de um mundo que está marcado pela palavra crise, né? A gente está num mundo em que a crise ou as dificuldades, sejam elas econômicas, financeiras ou emocionais, elas estão mais presentes do que nunca. E quando você tem as habilidades certas de liderança, você consegue lidar com esse problema. Quer ver um exemplo? Você já sentiu que você estava dando o máximo de si? Você estava, assim, realmente trabalhando duro, trabalhando muitas horas, mas ainda assim não era suficiente para você alcançar aquilo que você planejou? Você já se sentiu cansado, desanimado, porque parece que ninguém entende a sua língua, ninguém tem a cabeça de dono que você precisaria que elas tivessem, que parece que só você está trabalhando do jeito certo? Você já sentiu, quando você entra num ambiente comercial, você entra em alguma empresa, ou algum comércio, ou algum escritório, e você sente aquela baixa energia, você sente que só falta apagar a luz para todo mundo ali desabar na energia? Você já se sentiu assim, parece que você tinha tudo nas mãos, mas as coisas simplesmente não saem como você planejou? Você continua recebendo mais pressão, você continua não batendo as metas que você precisa bater, você continua se sentindo desanimado e isso vira um ciclo. Você se sente cada vez mais desmotivado. E a verdade é que agora você tá simplesmente assim, eu não sei o que fazer. Eu também já passei por isso, né? Quando eu assumi a minha última posição de liderança como gerente de RH para a América do Sul, numa grande multinacional, de repente me veio a posição de lidar com toda a América do Sul. Eram 4 países diferentes, com 6 diferentes fábricas, com pessoas de diferentes culturas. E eu me vi exatamente nessa situação. Eu simplesmente não sei o que fazer. Eu tô sendo cobrada e eu tô trabalhando mais de 12 horas por dia e simplesmente eu não entrego aquilo que precisa. Isso foi logo no início da minha trajetória. E aí, legal, obrigada. E aí, o que acontece? Você sabe que eu fiz uma pesquisa no Amazon? Porque a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: simplesmente a gente não tem a informação, não tem conhecimento suficiente para lidar com todos esses desafios. E eu fiz uma pesquisa no Amazon só para ter uma ideia de quantos livros a gente tem falando sobre liderança. Você sabia que existem mais de 220 mil títulos falando sobre liderança? Só no Brasil são mais de 1.500 títulos sobre o tema liderança. Então eu cheguei à conclusão que informação não é o problema. Mas o grande problema, o que é? O que a gente está fazendo com essa informação? A grande verdade é que falta um passo a passo prático, aplicável, para que a gente saiba como lidar com todos esses desafios e finalmente ter resultados consistentes, resultados que a gente realmente fique satisfeito, que os nossos acionistas fiquem satisfeitos, que os nossos clientes fiquem satisfeitos, que toda a nossa equipe fique realmente engajada, motivada e faça acontecer, que não pareça que está tudo nas nossas costas, né? E aí o que eu descobri? Legal, Ricardo, que bom. E aí o que eu descobri? Sabe que assim, a minha trajetória, eu trabalhei nos últimos 10 anos dentro da área de RH, né? Já trabalhei com outras áreas, mas só nos últimos 10 anos da minha carreira, eu trabalhei à frente da área de recursos humanos. Então eu tive a oportunidade de fazer muitas formações de RH com as maiores instituições do Brasil e fora dela,
Eu fiz todos os grandes cursos de liderança que você imaginar, seja como participante, seja como alguém organizando ali o treinamento, como eu era responsável por RH. E a melhor formação que eu fiz foi a formação de Líder Coach. Né? A formação de Líder Coach, a gente fala que o Líder Coach é o líder do século XXI. E não é porque tem a palavrinha coach, que você já deve estar assim, saturado. Agora todo mundo é coach, né? É o que eu ouço aí de todo mundo. E aí, não é exatamente isso. Na verdade, Líder Coach é uma formação, ou vamos falar assim, um tipo de líder que tem todas as habilidades necessárias para ter todos esses resultados que eu falei até agora. Motivar a equipe, tirar o melhor da equipe, né? Treinar a sua equipe, desenvolver a sua equipe, educar a sua equipe. E ser um gestor que realmente saiba cumprir os processos. Porque quando a gente está à frente de uma empresa, seja ela pequena, só com você, uma equipe, né? Ou seja, uma grande equipe, você está à frente de processos, de normas, regras que precisam ser cumpridas. Então, a grande dificuldade é a seguinte: quando é que eu coloco meu chapéu de gestor? Quando é que eu coloco meu chapéu de treinador, que eu tenho que ensinar alguém novo, ou alguém que está com uma nova responsabilidade, ou alguma nova habilidade? E quando é que eu coloco meu chapéu de coach, que é alguém que realmente vai desenvolver o crescimento pessoal e profissional desse membro da minha equipe ou de toda a equipe? Então o treinamento ele é muito prático. Se você quiser entender, não é sobre o que eu vou falar hoje, tá? Mas eu queria deixar aqui um convite. Eu vou fazer parte da semana do Líder Coach, né? É o International Leader Coach Week, que vai ser uma semana com mais de 13 especialistas, com palestras muito profundas. Hoje, como a gente está aqui num ambiente virtual, online, eu sei que eu não consigo segurar a atenção de vocês por muito tempo. Então eu vou falar sobre o tema liderança, sobre o tema como trazer resultados através da sua liderança, mas eu vou entrar muito profundamente na minha palestra. Eu sou uma das 13 palestrantes, a gente vai estar ali num grupo muito competente de pessoas especialistas em liderança no Brasil e fora do Brasil. A gente tem palestrantes internacionais. E o melhor, gente, vai ser um congresso totalmente online e gratuito. Tá? Mais para participar, antes de que ele vire um evento pago, para você participar aí do evento gratuito, da semana gratuita, você precisa entrar no site e se registrar. É só se registrar, gente, é muito simples, tá bom? É só entrar no site, tá aí na chamada pra live. Na chamada da transmissão ao vivo. Eu já deixei ali para ficar fácil para você. Então, nessa semana, você vai poder ter acesso a muito conteúdo profundo em relação a tudo isso que eu trouxe para você até agora, legal? Então, esse é o convite muito especial que eu te faço. E aproveito também para chamar você para entrar no meu site. Logo na primeira página, marianasalomoncoach.com.br, também tem um presente especial lá para você. Tem um e-book com 5 segredos do líder de sucesso. Então você entra lá, o e-book também é gratuito, tá bom? É uma forma da gente contribuir com a nossa sociedade, com pessoas como vocês que estão interessados com o tema liderança, para conhecerem mais do assunto e a gente poder fazer pessoas mais felizes e companhias mais rentáveis, diante de um mundo que a gente está aí, só no Brasil são mais de 12 milhões de desempregados. Então eu acredito muito fortemente de que com bons líderes a gente consegue alavancar a nossa economia, a gente consegue fazer o nosso país voltar a crescer e retomar a nossa economia, legal? Então esse é o grande convite aí que eu faço para vocês. Bom, gente, vamos falar aí exatamente sobre o que eu vim falar, né? Você sabia que 73% das grandes empresas se queixam porque os seus líderes não conseguem se responsabilizar pelas suas decisões? Eu trabalhei diretamente com o CEO da empresa, né? Nas minhas últimas atividades aí profissionais no mundo corporativo, eu tive a oportunidade de estar direto com as pessoas que tomam realmente as decisões. E essa queixa, ela é muito comum, legal? Pessoal, ela é muito comum. Realmente, esse dado de 73% das empresas se queixam dos líderes não se responsabilizarem pelas decisões, mas eu vivi isso na pele. Então o percentual é mais ou menos esse, tá? Por que isso acontece? Exatamente por faltar um passo a passo prático. Não adianta você ficar 2, 3 dias, fazer um MBA de liderança, se você não souber como aplicar aquilo no seu dia a dia, se aquilo não fizer sentido para você. Então, voltando um pouco para a alta performance, uma das coisas que eu falei é ter capacidade de influência, que tem tudo a ver com empatia e que tem tudo a ver com qual habilidade? Saber ouvir, tá? Então eu costumo falar assim, eu vou falar muito profundamente sobre isso na palestra que eu vou dar lá na semana do Líder Coach, mas é importante você entender que o que você precisa para alcançar os seus resultados.
Você não alcança nada sozinho. O seu papel como líder é fundamental dentro de um ambiente de resultados. Um exemplo prático sobre isso, né? Quando o país está afundando, o que a gente pediu? Tudo bem que tinha um problema de corrupção e tudo, mas o que a gente pediu mais de uma vez aqui no nosso país? Troca o presidente, troca o líder. Quando uma igreja está naufragando, está indo mal, o que a gente fala? Muda de pastor, troca o pastor. Quando um time de futebol tá indo mal, qual a primeira decisão tomada? Troca de técnico, troca de líder. Então, para você ver que, assim, é senso comum realmente que o líder tem total impacto sobre os resultados. Então, a primeira coisa que as grandes empresas fazem é assim, troca a liderança. Por quê? Porque você tem que entender que o seu papel é fundamental nos resultados. Então, se os resultados estão bons, parabéns, você está fazendo um excelente trabalho. Continue, né? Mais do que chegar ao topo, a maior dificuldade é se manter no topo. Agora, se tá indo tudo mal, segura sua cadeira, presta atenção, mude a partir de hoje, porque provavelmente você vai ser o grande responsável por esses resultados. Então é isso que eu quero te trazer como importância do tema. Entenda o seu papel nas decisões. Se você não conhece a história da grande potência McDonald's, vá procurar. Procure, estude sobre a história do McDonald's. Só para simplificar, para resumir aqui, o McDonald's, ele começou com 2 irmãos que faziam muito bem lá as tarefas de atender os clientes, de ter um processo inovador, de inovar nas suas ideias. Só que quando eles abriram para o mercado para abrir franquias, eles simplesmente quase naufragaram. Por quê? Porque eles eram muito bons na execução, mas eles eram péssimos líderes. E aí, quando é, assim, simplificando muito a história, tá? Eu convido você a conhecer mais profundamente a história, mas simplificando muito. Quando é que eles voltaram a crescer e realmente se posicionaram como uma potência mundial? Quando eles chamaram o Ray Kroc, que era um grande líder. Ele tinha um outro negócio, ele era um fornecedor do McDonald's na época, e ele, enquanto o McDonald's conseguiu, os 2 irmãos conseguiram, com muito suor, venderem a franquia McDonald's para 15 pessoas, 15 negócios, sendo que 10 deles fecharam. Quando o Ray assumiu como líder, recrutando as pessoas certas, treinando as pessoas certas, né, selecionando esse time de alta performance para trabalhar nisso, nos primeiros 4 anos, ele vendeu 100 franquias. E mais 400 franquias nos outros 4 anos. Então, em 8 anos, eles tinham mais de 500 franquias abertas. Então, só para você entender o poder da liderança. Eu quero que você realmente... o Ricardo conhece a história, legal. Eu quero que você realmente entenda a sua responsabilidade nisso. Todas as vezes que você achar que liderar é fácil, eu quero que você entenda que liderar é fácil para quem quer ser um líder medíocre, para quem aceita uma liderança de mediocridade, para quem aceita resultados medianos. Aí é fácil. Você faz da ordem, manda acontecer, você vai se segurar ali por um tempo, mas eu tenho que te dizer, meu amigo, diante de toda essa minha experiência que eu tenho com diretores, com clientes, com diretores gerais, com grupo internacional, você não vai durar. Você precisa sempre fazer o seu melhor. E você precisa entender que a sua jornada não é sozinho. Então eu prometi aqui entregar algo realmente prático, algo que você possa sair dessa transmissão ao vivo, sair desse nosso encontro com algo que você já pode aplicar caso você ainda não faça. Quando eu tô te falando que o seu papel é importante e que o seu resultado não vem sozinho, você precisa entender o que motiva a sua equipe. Porque só vai trazer resultado de alta performance uma equipe motivada, uma equipe que realmente tem um líder que engaje, né? Você tem o engajamento dessa equipe. Aí você fala, legal, muito bonito você falar isso. Mais um papo de RH, quer que eu abrace árvore também. Quer que eu leve o pessoal para escalar a montanha junto. Gente, não é nada disso, é muito mais simples do que isso. Existem 3 grandes motivadores principais para o ser humano, tá? O primeiro o motivador, assim, direto, tá? Existem N outros indiretos, mas eu quero focar aqui nos diretos. O primeiro motivador direto é o motivador da diversão, tá? É o motivador que, assim, a pessoa faz aquilo porque ela tem prazer de executar aquela tarefa. Ela tem prazer na execução da tarefa em si,
tá? Ela gosta de fazer aquilo. Quando você pergunta para alguém do financeiro, ela tem prazer de preparar aquelas planilhas, aqueles gráficos, entender ali como é que as decisões vão ser tomadas a partir de um relatório que ele gerou, né? Se você perguntar para mim o que eu mais gostava de fazer como gestora de RH, puxa, eu adorava ter a conversa com as pessoas, entender o que elas queriam e fazer a conexão entre as metas da empresa, as metas da área com as pessoas. Eu tinha prazer naquela tarefa, eu tinha prazer do dia a dia, tá? O outro motivador principal é o motivador do propósito. Você tem que entender se o que motiva aquele indivíduo da sua equipe é porque a atividade que ele faz, não a atividade em si, a tarefa em si, mas o resultado final da atividade dele está ligado de alguma maneira ao propósito dele, ao objetivo final. Então, por exemplo, se você me pergunta assim, por que eu escolhi a área de RH? Desde quando eu comecei a estudar, que eu fiz ali a minha primeira faculdade de administração de empresas e eu decidi que eu queria a área de recursos humanos, eu sempre quis influenciar pessoas e fazer diferença na vida das pessoas. E eu, naquele momento, tomei a decisão e entendi, dentro do meu pequeno conhecimento ali como universitária, o meu entendimento era de que, puxa, dentro do mundo corporativo, porque eu queria ser uma executiva, né, como objetivo final, dentro do mundo executivo, do mundo corporativo, se eu fosse para a área de RH, era a forma mais direta que eu teria de impactar pessoas, né? Depois eu não vou entrar no mérito do que é o RH de verdade, mas naquele momento eu acreditava naquilo. Então, todas as atividades, todas as vezes que eu tive que fechar folha de pagamento, que eu tive que checar ponto de funcionário, quando eu estava nas tarefas mais básicas de RH, que eu tinha que fazer uma apresentação de PowerPoint, né, que eu tinha que fechar ali um relatório naqueles sistemas chatos e tal, não era aquilo que me motivava, mas eu sabia que fazendo aquilo eu estaria impactando pessoas e fazendo a diferença na vida de pessoas de alguma maneira. Isso é o que a gente chama de motivador pelo propósito, tá? Só para você entender a ligação. Eu dei um exemplo meu, mas se você pensar em você mesmo ou em alguém da sua equipe, você vai entender. Legal, William. Que bom que tá fazendo sentido para vocês. E o terceiro grande motivador direto que você tem para sua equipe é o motivador do potencial. Ou seja, ele sabe que fazer aquela atividade tem um potencial de algo maior que ele quer construir. Então você não vai segurar aquele funcionário ou aquela pessoa da sua equipe engajado e motivado muito tempo naquela tarefa em si. Mas você sabe que ele espera que o potencial de crescimento, o potencial de usar as habilidades, a criatividade, a inovação dele, vá fazer diferença no contexto geral. Legal? Então você precisa entender. Por isso que eu falei que é importante você dominar de psicologia humana. Não ser um psicólogo, mas entender como a mente humana funciona. Você está lidando com gente. E cada vez que você chega numa reunião de segunda-feira com as pessoas que estão no seu time, seja com seus clientes, seja com seus revendedores, com seus representantes comerciais, seja com a sua equipe de call center, não importa o nível hierárquico, ou a posição direta de hierarquia, de autoridade ou não. Você precisa entender de gente, você precisa influenciar pessoas. Então, se eu tô falando pra você que você precisa motivar essas pessoas... Ah, Mari, ó, da minha equipe, maravilhosa. Amo você, viu? Muita saudade, que bom que você tá aqui. Então, você precisa motivar a sua equipe. Como é que você faz pra motivar? Bom, eu falei dos 3 motivadores fundamentais. Como é que você aplica isso? Gente, a habilidade mais simples de todas. Faça perguntas. Pergunte para o seu público o que eles querem. Pergunte para ele o que eles esperam de você, o que eles esperam da companhia. Olha, os últimos 5 anos que eu passei à frente ali dessa última empresa, eu não conto nos dedos as vezes que eu sentei para falar, às vezes com potencial. Eu ia nas reuniões ali de talentos e aquela pessoa era marcada como alguém potencial. Então eu, como RH, ficava com as antenas ligadas e acompanhava aquela pessoa, fazia conversas individuais para entender o momento daquela pessoa. E não são raras as vezes que eu perguntava para aquela pessoa e ela falava: Mari, é a primeira vez que alguém me pergunta sobre isso. Não é a função que eu quero estar trabalhando. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de algo maior. Eu não estou sendo ouvido. Então, e aí você fala: poxa, mas o líder que está ali todo dia do lado não sabe disso? Não sabe.
Não é porque a pessoa não quer falar, mas é porque ele não pergunta. Então, quando a gente fala do líder coach, uma das habilidades fundamentais do líder coach é saber fazer perguntas. E outra habilidade fundamental é o saber ouvir, é ter empatia para ouvir, gerar conexão com as pessoas, gerar um ambiente de confiança onde você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. Não porque você quer ser coleguinha de ninguém, mas porque as respostas que você precisa para alavancar os seus resultados estão muito mais perto do que você imagina. Tá? O que eu vejo é que muitas vezes o líder ele assume o papel. Sabe quando você vai comprar alguma coisa na internet e tem ali, você coloca seu nome, e-mail, senha, tal, e aí tem uma caixinha assim: clique aqui para dizer que você está de acordo com todos os termos de serviços, direitos, responsabilidades. Gente, existe uma pesquisa e 93% das pessoas nunca leram o acordo, mas elas clicam, aceitam, ok, maravilhoso, bola pra frente, comprou. Eu vejo que muitos líderes assumem o papel da liderança fazendo exatamente a mesma coisa. Eles aceitam o novo papel, a nova responsabilidade, pela promoção, pelo novo salário, pelo bônus, pelo carro, pelos benefícios, pelo status, por N razões. Mas ele não presta atenção na responsabilidade que é ser líder. Quando você assume uma posição de liderança, é uma responsabilidade para tudo, para sempre. Tá? E aí é o segundo passo que eu quero falar, o segundo segredo aí do líder de sucesso para ter altos resultados, que é influencia a sua equipe. Quando você assume um papel de liderança, você está à frente de um papel de um grande influenciador. Você é um modelo para aquelas pessoas. Então, as pessoas acham que só porque ganharam o título de gerente é só sair dando ordem e fazer o negócio acontecer. Se é isso, é por isso que você está sofrendo, é por isso que você não está tendo o melhor resultado, tá? E também não é ser, como eu falei, não é ser coleguinha, não é ser amiguinho, mas é entender a real importância do seu papel e a real responsabilidade, tá? Quando a gente fala de influência, é muito importante você entender esse modelo. Porque eu falei no início, eu tô falando para mundo corporativo, porque normalmente quem fala sobre liderança é alguém que está à frente de um negócio, né? Mas você como líder da sua casa, você como um pai, como uma mãe, que é líder ali das suas crias, né, dos seus filhos, você tem que entender que você é o modelo principal. Tudo que você fizer vai estar impactando as pessoas que estão ao seu redor. Vai ser a principal fonte de informação. Legal, Rafael, que bom. Vai ser a principal fonte de informação para que os seus filhos, os seus irmãos, os seus colegas, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos, a sua equipe também tomem decisões. Então, quanto mais forte for o seu papel de influência e quanto mais forte você entender o tamanho dessa responsabilidade, maior vai ser o seu poder de influência e os seus resultados com essas pessoas, tá? Eu tô vendo aí vários comentários, só pra deixar claro pra vocês que eu vou responder a todos. Eu só vou continuar o tema pra não perder o foco, pra quem assistir a gravação depois e pra quem tá assistindo aí com pouquinho tempo. E aí no final eu volto tudo e tiro todas as dúvidas e compartilho aí os comentários, tá bom? Então, o primeiro ponto é motivar a sua equipe. Descubra o que motiva a sua equipe, tá? Entenda a habilidade de saber ouvir e a habilidade de fazer perguntas inteligentes. Tá? Perguntas que não são de sim ou não. Fez isso? Fez aquilo? Já fez aquilo outro? Já cumpriu o prazo? Já ligou para aquele cliente? Isso não é habilidade de perguntar, tá bom? A habilidade de perguntar por exemplo, numa conversa coach, vamos falar assim, uma postura coach, e numa conversa com o seu time, muitas vezes o seu time vai vir demonstrando dificuldade nas entrelinhas. Tá? Então, se você tem um papel de influenciador bacana, um papel de influenciador realmente capaz e eficaz, você vai ter muita abertura. Essas pessoas que trabalham com você vão vir com muita abertura, com muita confiança e vão despejar aí as dificuldades delas, tá? Mas se você ainda não entendeu a habilidade de saber ouvir, de saber perguntar, de influenciar, de ser um modelo, se você ainda não entendeu isso e não entendeu que a liderança é composta de 3 grandes pilares, que é a sua capacidade de confiança, a sua linguagem para os resultados, né, para que você tenha efetivamente resultados, você não vai ter um ambiente de confiança. Então, muitas vezes, toda essa dificuldade do seu time vai estar nas entrelinhas. Eles vão ter medo, tá? De dividir com vocês as dificuldades. Então, você percebendo isso, tá? Você tá falando assim, Mari, legal, faz sentido, eu vou tentar fazer isso. O que eu pergunto, então, pro meu time? Pergunta exatamente, em que eu posso te ajudar? Gente, é uma pergunta tão simples. E aí ele vai responder. E aí você pergunta de novo, em que eu posso te ajudar?
Faz essa pergunta 3 vezes para você entrar bem profundamente na dificuldade da pessoa. Porque você vai perguntar uma vez, você vai obter uma resposta rasa. Você vai perguntar uma outra vez, uma outra resposta um pouquinho mais profunda. Na terceira vez, você vai chegar no X da questão, tá? É batata, pode fazer o teste. Então, essa é a habilidade de saber perguntar. Estudar sobre a habilidade de fazer perguntas inteligentes e perguntas eficazes para que você tenha essa empatia, para que você construa essa influência, né? E uma vez que você tem essa postura coach, você tem que estar ali pronto a ajudar. Então, o líder tem que ter uma visão clara. Eu vou falar sobre todos os pontos muito profundamente na palestra da semana do Líder Coach. Aí eu vou entrar com o passo a passo completo, com tudo. Aqui eu tô dando só uma pincelada aí para que vocês entendam, tá bom? Volto nas perguntas depois. Legal? Falando sobre influência um pouco, né? Você fala assim, muito bonito você falar sobre influência e tal. Mas aqui na minha empresa não dá. Eu quero te trazer um exemplo para que você entenda que a influência ela tá no cerne de qualquer líder de alta performance, de qualquer líder eficaz. Vamos pensar numa liderança que não tem nada a ver com a empresa e que impacta a nossa sociedade até hoje. A Madre Teresa de Calcutá. O que fez ela ser uma influenciadora tão poderosa? Primeiro, ela tinha um propósito, uma visão clara do que ela queria. Ela sabia que ela queria instigar a compaixão e a caridade nas pessoas. E ela foi o perfeito modelo. Ela começou fazendo e aí as pessoas foram sendo engajadas pelo propósito dela, pela visão tão clara dela. E aí ela conquistou mais do que pessoas influenciadas. Ela conquistou seguidores, ela conquistou verdadeiros fãs. Então é isso que você tem que entender quando você está à frente de uma liderança. Você exerce esse poder de influência poderoso. É uma responsabilidade muito grande. E você não pode errar. Se você tiver um papel e uma força de influência bacana, você pode errar. As pessoas vão confiar em você e vão estar com você até quando você errar, tá? Porque elas vão entender que você vai ser honesto o suficiente para falar, gente, errei aqui. Vamos junto construir a missão de novo, vamos junto construir a visão de novo, desenhar nossa meta, vamos embora, tá? Então é mais ou menos isso que acontece quando você erra. A empresa pode errar? Quando você está à frente de uma liderança, é importante você construir um time competente que não vai te deixar errar, você não vai estar sozinho. E é por isso que é tão importante entender sobre a liderança. Mas isso é assunto para outra pauta, tá bom? Outro aspecto muito importante sobre a liderança, então nós falamos sobre entender o seu papel de líder, entender o que motiva a sua equipe, porque você sabendo o que motiva, você vai ter resultados mais altos, entender o seu papel de influenciador. E outro ponto que eu costumo falar tem uma visão de futuro clara e diferenciada dos outros. Eu falei sobre visão na última live, tá tudo bem encaixadinho. E o que é visão? Lembra que eu falei? A visão é a habilidade de enxergar oportunidades onde outros veem dificuldades. Albert Einstein, ele mesmo disse uma frase muito interessante. Mais importante do que a inteligência em si é uma imaginação vívida. Quando você é líder, as pessoas esperam que você tenha soluções criativas. As pessoas esperam algo mais de você. É como se você estivesse dirigindo um carro. Quando você está dirigindo e a visibilidade não tá boa, por exemplo, aquela super chuva que você não enxerga um palmo na frente, você vai mais devagar. Você reduz a sua velocidade. Você demora mais para chegar no seu destino final. Porque você não sabe o que esperar à frente. Quando você tem uma visão clara, limpa, aquele dia de sol, você chega mais rápido no seu destino, você tem segurança para ir mais rápido e você sabe exatamente como chegar da melhor maneira no seu destino. Então, fazendo essa análise, né, essa analogia aí para você, é exatamente assim. Um líder, ele tem visão clara e diferenciada do futuro, tá? Então, a sua empresa precisa disso. Os seus liderados precisam disso, o seu chefe espera isso de você, os seus clientes esperam isso de você. Você tem que estar na frente sempre. Quando você é líder, você tem que estar sempre à frente de todas as coisas, tá bom? Então, espero que faça sentido tudo isso pra você. Entenda o poder da sua equipe, você não está sozinho, tá? É como num time de futebol, por exemplo. O técnico vai, ele arma todas as... Gente, eu não sou a mais entendida de futebol, mas isso daí eu sei mais ou menos como é que funciona, né? O técnico de futebol, ele tem todas as sacadas,
sacadas, ele sabe toda a estratégia que o time vai seguir. Ele divide a equipe pensando no quê? Quais são os pontos fortes? O que cada um faz de melhor? Qual o papel que eu vou atribuir para cada um deles? Né? Qual é que vai ser a atividade muito clara de cada um deles? O que a gente espera dessa partida? O que a gente espera desse jogo? Esse é o papel do técnico. E aí o time em si, o que ele faz? Ele se distribui utilizando as suas forças e fraquezas e eles juntos vão para a vitória da partida. É como a gente vê grandes craques no nosso país, graças a Deus temos vários. Ó, o Rafael tá me ajudando aí com o tema, esquema tático. Não sou da área, é isso aí, Rafael, obrigada. E aí, quando a gente tem um time, a gente tem vários craques no nosso país. Mas um craque só vence uma partida contra os outros 11? Não vence. A gente teve inúmeros exemplos dentro da nossa seleção de vários anos atrás e do que tem acontecido agora, de que a gente colocou todo o depósito da nossa confiança num único craque. O que aconteceu? Ele não faz sozinho, ele não consegue sozinho. Então é isso que você precisa entender do seu time. Você precisa ter a habilidade de ouvir muito atentamente, de fazer perguntas inteligentes para o seu time, de ter uma comunicação clara, uma visão clara de todo o seu time, entender as potencialidades de cada um deles e montar uma equipe de alta performance, tendo a comunicação adequada para cada um deles, porque tem pessoas que funcionam, lembra da psicologia? Cada pessoa funciona de um jeito, você precisa entender isso neles, você precisa entender se as pessoas estão com os talentos certos no lugar correto. Uma das responsabilidades e atividades do líder é recrutar o seu pessoal corretamente, tá? Escolher a sua equipe corretamente. Ah, legal, não tá legal, peguei uma equipe que já estava pronta, é só mandar embora e pegar alguém que eu já conheço? De jeito nenhum. É a outra habilidade da liderança. Você recrutou, você selecionou, né? E você fez a contratação da pessoa. Legal, um ponto. O outro ponto é, você estudou a pessoa, você entendeu, dando um prazo para que ela dê a resposta, você deu feedback claro, assertivo, com foco no resultado, um feedback recorrente, não é avaliação, desempenho anual, não. É feedback recorrente, falar o que tá bom, falar o que precisa melhorar, ter a clareza da sua comunicação do que se espera. Você fez tudo isso? Legal, fez tudo isso. Agora o cara tá precisando de treinamento, tá precisando de um coach que sente com ele e ensine como fazer. Você fez isso? Faz parte da sua tarefa também. Então não pense que a sua tarefa é só fazer PowerPoints lindos e apresentar na sua reunião mensal de staff. Não é isso. A sua tarefa vai muito além. Lembra que eu falei? Se você acha que liderar é fácil para quem quer ser um líder medíocre. Um líder de verdade, um líder que realmente traz resultado. Tem tudo isso debaixo do seu guarda-chuva. Mas é importante você lembrar que você não está sozinho e que realmente existe um passo a passo prático. É como se você tivesse um cinturão do Batman e você pudesse sacar a ferramenta certa para lidar em cada um dos desafios. E entender como é que eu analiso esse desafio e escolho a ferramenta adequada. É exatamente isso que o líder do século XXI tem que ter. É exatamente isso que o líder coach, que a gente chama, tem. Ele tem todas esse cinturão de ferramentas e as habilidades para escolher cada uma delas e colocar em prática, tá bom? Bom, você não precisa da permissão de ninguém para colocar tudo isso que eu tô falando em prática. Você não precisa do seu RH, você não precisa da sua equipe, você não precisa pedir amém para ninguém. Você só precisa de um pouco de força de vontade, você só precisa de um pouco mais de empenho na sua jornada de aprendizado, tá? Você precisa entender o que você precisa estudar e estudar, ter muita paciência e entender que você vai ter alguma resistência, né? As coisas não acontecem do dia pra noite. Todas as vezes que você muda o comportamento, você vai ter alguma resistência. E aí vem mais uma habilidade do líder, que é a resiliência, que é a capacidade de você enfrentar os desafios e não se desmotivar com eles, tá? É mais uma habilidade que você precisa desenvolver. Então sim, vai ter resistência, mas continue firme. Tudo com disciplina e persistência e hábitos certos vão fazer, todas essas coisas juntas vão fazer você chegar onde você precisa chegar e realmente ser um líder de alta performance. Um líder que vai fazer a diferença na nossa economia, que vai fazer realmente o seu gráfico de vendas decolar, que vai fazer o seu gráfico de retenção de clientes decolar, que vai fazer o seu gráfico de satisfação do cliente decolar.
essas grandes métricas de performance tática, elas vão vir dessa performance adaptativa, essa performance da curiosidade, de engajar o seu time, de dar espaço para o seu time crescer, de estar ali com o seu time junto. Tudo isso vai fazer parte dos seus resultados, tá bom? Você merece ter os resultados que você planejou. Você merece responder à altura da pressão que você tem recebido. Você merece ser um líder de alta performance. Então invista em você, faça realmente acontecer, estude, se planeje. Eu falei muito do Líder Coach e eu te trago assim muito seriamente de todas as formações que eu fiz. E assim, eu não vou citar os nomes para não ser ética aqui, mas pensa nas maiores instituições mundiais de liderança. Eu fiz todas elas, inclusive MIT, inclusive treinamento em Harvard, inclusive todas as fundações e institutos grandes do Brasil e fora dele. E eu te falo que o treinamento mais prático, que realmente me ajudou a sair do lugar, entregar resultados de alta performance e ser considerada alguém de potencial dentro da companhia, foi a formação de Líder Coach. Ou seja, entender as habilidades do líder do futuro, do líder do século XXI. Então eu te convido mais uma vez a fazer parte dessa semana do International Leader Coach Week, tá? O link para você participar de graça, gente. Pensa, são 13 especialistas em liderança ensinando tudo isso que eu tô falando para você de maneira rasa e que eu tenho certeza que você já anotou um monte de coisas que você já pode colocar em prática. Imagina que são 13 especialistas dando palestras completas para você, para que você saia um líder de alta performance desse congresso online. É só entrar no link que tá ali na chamada para essa live, ou entrar no meu site, tá? E você vai ter o link direto para você se inscrever e receber as informações quando a semana estiver no ar, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Agora nós vamos para as perguntas. Vamos ver o que vocês têm de dúvida. E aí vão escrevendo que eu vou estar aqui à disposição de vocês, tá bom? E também eu lembro que eu tô à disposição por e-mail, por WhatsApp, eu libero meu WhatsApp para todo mundo, então fiquem à vontade, caso você esteja assistindo a gravação depois, fique à vontade, tá bom? Pessoal, leadercoachweek.com.br, tá? Líder como em inglês mesmo, L-E-A-D-E-R, Week, W-U-E-E-K, leadercoachweek.com.br, tá bom? Deixa eu ver aqui as dúvidas, pessoal. Marla falando, oi, Casulo presente. Sara, maravilhosa, dos Estados Unidos. Que legal, gente. Vamos ver se tem dúvidas aqui. Ó, o Ricardo Restel, palestrante também, muito conceituado. Obrigada, Ricardo, pela sua presença. Ele fala que tudo cresce e desmorona com a liderança. É aquilo que eu falei no início. Você precisa entender o seu papel diante dos resultados, tá? É responsabilidade só sua, gente. Se tudo vai bem, parabéns. Se tudo vai mal, tchau. É culpa sua, tá? Então, se desenvolva para que não seja. Ter empatia. O Carlos Carvalho falou exatamente o que eu trouxe quando eu falei de influência. Ter empatia. O que é ter empatia? É gerar conexão com os seus clientes, com o seu time. É realmente ter uma conexão onde as pessoas se sintam importantes para você. Onde você realmente esteja presente, focado. Gente, olha, foi legal o Carlos ter falado de empatia, né? Quantas vezes eu fui conversar com alguns líderes meus e ele aqui, ó, no computador. Não pode falar que eu tô ouvindo, eu tô só terminando um relatório. Gente, isso não é presença, isso você não gera empatia com ninguém fazendo isso. Você não gera empatia. Só um minutinho que eu só tô checando aqui se tá tudo certo no meu WhatsApp. Isso não é gerar empatia. Empatia é o seguinte, as pessoas do seu time são as pessoas mais importantes que você tem para cultivar o seu relacionamento dentro dos resultados que você quer alcançar. Se alguém parar para falar com você, se você não pode, diga não posso agora. Você quer marcar mais tarde na minha agenda? Olha lá minha agenda, fala com a minha assistente, eu não sei o que você vai fazer. Mas fale não tem problema. Mas seja claro, não fala vem rapidinho e fica olhando pro computador, que isso é péssimo, gente. Você destrói linguagem, confiança e respeito numa atitude dessa. E você não vai ter as respostas que você precisa. Então você fale não, fala que não possa, mas quando a pessoa vier e você estiver ouvindo essa pessoa, esteja ali, esteja presente. Esteja ali 100% com a pessoa para você captar e gerar conexão e empatia com ela. Legal, Carlos, obrigada. Vamos lá. Ai, a Mari maravilhosa. Rafael tá na audiência. Ó, o Adenilton falou, temos que conhecer e nos aproximar cada vez mais, para além de inspirar, ajudar cada um no individual. Perfeito, Adenilton, exatamente o que eu trouxe. Obrigada pela contribuição. A necessidade de cada um é diferente. A gente tem a mania de falar o seguinte, né? Líderes do século passado falam o seguinte, você não pode misturar a sua vida pessoal com a profissional. Gente, isso é impossível.
Você tem que entender que você, assim como as pessoas da sua equipe, são seres integrais e são seres humanos únicos. Eu não tô falando que você tem que levar os dramas da sua vida pessoal para dentro da empresa. Mas você precisa entender que se a pessoa tá com algum problema pessoal, se a pessoa tem algum problema com você, líder, ela não vai dar o melhor dela. Cada ser humano é diferente. Então, aprenda a lidar com seres humanos. Seja humano. Primeira coisa para ser líder, seja humano. Tá? Ninguém aqui precisa de robôs. Já temos demais aí. Legal. Ó, o Rafael perguntou o seguinte. O que fazer com pessoas descomprometidas no ambiente de trabalho? Quais os tipos de ferramenta que podem ser usadas, tá? Pessoas descomprometidas. Primeiro, quais os argumentos que você tem para falar que elas estão descomprometidas? Um dos passos que eu falei aqui foi o seguinte: entenda o que motiva a sua equipe. Muitas vezes a pessoa está descomprometida porque ela não entende o papel dela na meta final. Ou ela não desenhou a meta final junto com você, foi algo que foi ditado. E a gente, como adulto, a gente precisa construir junto para estar engajado. Tá? Então você precisa entender qual a razão desse descomprometimento. Agora, temos profissionais que realmente não querem nada com nada, estão ali só pegando o dinheiro da empresa. Gente, um conceito muito forte, honestidade. Ladrão não é só quem rouba ou assalta coisas. Ladrão também é se você trabalha para sua empresa e não dá o melhor de si. E não trabalha compatível com o que você tem recebido de contrapartida, que é o seu salário. Então, primeiro ponto, honestidade. Você precisa trabalhar com pessoas honestas. Se você tá num caso assim de que a pessoa não é honesta mesmo, você primeiro precisa buscar esses argumentos para ver se a forma como você está avaliando é exata, tá? Como fazer isso? Perguntando, dando feedback assertivo. Então, falar o seguinte: olha, eu esperava esse resultado. Só que você fez B, eu esperava A, você fez B e teve resultado B. O que a gente pode fazer? O que faltou para você para que você faça A e tenha resultado A? Essa é a primeira conversa que você tem que ter. De novo, é a habilidade de saber perguntar e gerar conexão. Então você tem que ter essa pergunta, né, para a pessoa e esperar a resposta. Ouve atentamente, tenta pegar o que está nas entrelinhas, tá, da pessoa. Então, para você entender o que é esse descomprometimento dela, tá? O que tá por trás disso. E aí, uma vez que você deu esse feedback, falou uma vez, tentou, descobriu que era falta de uma competência, deu treinamento, ensinou, teve paciência, você fez tudo o que era possível fazer, deu um outro feedback, deu mais uma chance, usou todo o seu arsenal e não deu certo, aí você entra naquela outra responsabilidade do seu time, escolher as pessoas certas. Tá? Se você fez tudo que tá dentro do seu cinturão e não deu certo, ou você não tem tempo de treinar aquela pessoa, tá? Você precisa de um resultado para amanhã estar sendo cobrado, você tá perdendo market share, você tá perdendo os seus clientes, a pessoa tá fazendo tudo errado, você tá tendo reclamação dos seus clientes por aquela pessoa. Aí você precisa tomar uma decisão rápida. E aí você vai recrutar, selecionar a pessoa certa, recrutar, contratar, treinar. Só que sempre é muito mais caro demitir e buscar outro do que tentar trabalhar e desenvolver o seu time atual, tá bom? Rafael, vê se eu respondi de maneira clara aí a sua pergunta, tá bom? Diego, meu Master Coach, que orgulho ter você por aqui. O meu Master Coach que tem me ajudado aí na minha jornada. Que bom que você tá aqui, da Casulo Desenvolvimento Humano. Vai ser um dos palestrantes, viu, gente, da semana, tá? De Líder Coach, tá? Maravilhoso, imperdível. Qual a importância de um relacionamento assertivo para que um líder influencie a sua equipe? O relacionamento assertivo, ele tem fundamental importância. O que eu entendo? Bom, você é um mestre da oratória e da comunicação, né? Então você pode, por favor, contribuir aí se faltar algo ou se eu falar algo que você não concorde. Mas o que eu entendo como relacionamento assertivo? Relacionamento assertivo é aquilo que eu falei sobre você construir algo em cima de uma comunicação adequada, uma comunicação assertiva. E eu sempre falo que ser assertivo não é ser agressivo. Ser assertivo é fazer com que o outro entenda a mensagem que você quis passar. Todas as vezes que a gente erra na comunicação, que o outro não entende o que a gente está falando, por exemplo, você dá uma ordem para o seu liderado e ele faz completamente diferente. O erro é seu, o comunicador que sempre erra, tá? Pelo menos é a minha opinião e a minha experiência em relação a isso. Então, eu entendo que o relacionamento assertivo, ele tem a ver com essa capacidade de conexão, de gerar confiança e empatia, tá? Um ambiente de confiança com a linguagem adequada, com a linguagem de respeito, com uma comunicação clara, com uma comunicação realmente assertiva. E são dois pilares fundamentais dentro da liderança. Como eu falei, dentro do tripé da liderança, são duas coisas que são fundamentais.
para influenciar a sua equipe para altos resultados. Então, meu Master Coach, diga se você tem algo mais aí para contribuir e, por favor, dê essa contribuição aí. Obrigada. Williferson, que bom que você está aqui. Obrigada. O Rafael me ajudou com o esquema tático, ó. Funções pré-determinadas. Contudo, o talento de cada um faz a diferença no resultado final. Com certeza, Rafael, aquilo que eu trouxe. As pessoas são individuais e você, como líder, precisa entender o que você tem de melhor ali dentro do seu pool. Entender que equipe não é um jogado de talentos individuais, mas a sua equipe, quando você lidera uma equipe, é a soma de todas aquelas forças e pontos de desenvolvimento. É a soma de tudo aquilo que faz a sua equipe, tá? Então é importante você entender que todo mundo tem o seu papel no resultado final, desde aquele, como é que fala em Campinas, é o guardinha, né? Em São Paulo é o office boy, desde do guardinha, do seu patrulheiro ali, até o seu diretor comercial. Todo mundo tem a mesma importância dentro do seu time. Por quê? Porque cada tarefa é importante. Se a pessoa está lá, é porque ela precisa estar lá para cumprir um processo, para cumprir uma etapa do processo que você precisa que seja cumprido para o seu resultado. Então, entenda como liderar, como ter a comunicação adequada e como falar claramente o que você espera de cada uma dessas funções, tá bom? Andréia, obrigada, querida, que bom. Andréia, que trabalhamos juntas na Sangoban. É preciso fazer primeiramente um curso de coaching normal e depois ser um líder coach? Excelente pergunta, Ricardo. São habilidades totalmente diferentes, tá? Você ser um coach não te habilita para ser um líder coach, tá? E você ser um líder coach não te habilita a trabalhar com sessões de coaching. São coisas totalmente diferentes. Muito legal você ter perguntado isso, Ricardo. Um curso de coaching, o que ele vai te ensinar? Uma formação em coaching, tá? Uma formação em coaching, ela vai te ensinar essa habilidade de fazer perguntas, de escutar, tá? De trabalhar com metas pessoais ou profissionais das pessoas para que elas atinjam determinada meta, tá? Então você, como coach, como alguém que está ali para apoiar o resultado das pessoas, vai aprender como despertar esse potencial infinito que todas as pessoas têm. Baseado sempre numa meta final, que é definida pela própria pessoa num life coaching, num coaching de vida, ou definida pela empresa ou pelo chefe num coaching executivo, tá? Isso é o que você vai aprender numa formação em coaching. Numa formação de líder coach, você vai aprender habilidades de coaching que são aplicáveis dentro de um papel de liderança. Então, a formação em líder coach vai te ensinar as habilidades que você precisa ter dentro de tudo isso que eu falei pra você. Como motivar a sua equipe, como influenciar a sua equipe, como gerar um ambiente de confiança, um ambiente com a linguagem correta, um ambiente onde as metas estão claras, onde você sabe comunicar o seu resultado e sabe como fazer acontecer o seu resultado, como despertar em você uma visão clara, de futuro, diferenciada para o seu time. Você vai aprender exatamente todo esse arsenal de ferramentas do seu bate-cinturão aí como líder, tá? Então, são formações totalmente diferentes. Eu fiz as duas. Eu, como coach, eu tenho certificação para ser life coach, para ser coach de executivos, executive coach. Sou master coach, que eu trabalho muito com inteligência emocional. Então, o que no comportamento da pessoa tá dificultando o atingimento daquelas metas, né? Dentro da inteligência emocional, dentro da psicologia da pessoa. São formações que eu fiz, que também é uma cascata. Não acredite em formações de coaching online, informações de coaching que vão te habilitar para que você seja um coach e lide com pessoas, gente, que é um universo tão complexo e tão importante, que você aprenda isso numa palestra, ou que você aprenda a ser isso e ganhar rios de dinheiro fazendo um final de semana de treinamento. Não acredite nisso, tá bom? Primeiro ponto que eu te falo. Então, existe uma sequência para você se habilitar em cada um dos pontos que um coaching pode ajudar. E o Líder Coach é uma outra formação que vai te habilitar como líder. E eu recomendo a você fortemente formações internacionais, tá? Que seguem os mais rígidos padrões de liderança. Você vai ver muitas formações de Líder Coach aí pelo mercado, online, só online, né? Quando você tem um recurso online, mais um presencial. Por que o presencial? Porque é na prática que o adulto aprende. O adulto aprende na experiência. O adulto não vai aprender, porque senão você compra um livro, Segredos Irrefutáveis da Liderança, e sai sendo líder. Não. O adulto, ele aprende pela experiência. Então, é importante você estar num ambiente onde você tem pessoas com o mesmo objetivo para praticar as habilidades novas que você está aprendendo. Tá? Eu espero que seja uma dica clara aí para você.
Eu sou filiada da Liderarte, tá? Eu sou representante na região de Campinas da Liderarte. A Liderarte é uma certificadora internacional canadense para formar coaches e para formar líder coach de maneira internacional. Nós vamos ter turmas abertas em março. Se você se interessar pelo tema ou quiser um treinamento em company, fala comigo, eu vou ter o maior prazer em dar essa formação para sua equipe ou te dar a minha agenda para que você participe das minhas turmas abertas, tá bom? Eu sou habilitada para dar essa certificação internacional, então você será muito bem-vindo. Eu tenho todos os meus colegas que representam no Brasil a Liderarte, a gente está presente em todo o Brasil. Então entra no site Liderarte, tá? Coloca ali no Google Liderarte ou entra no meu site, você vai ter acesso à Liderarte e procure as turmas, de repente tem uma turma perto de você aí aberta, tá bom? Ricardo, obrigada pela pergunta. Construção de empatia e confiança leva tempo, é preciso ter paciência. Perfeito, Diego. Proatividade e empatia. Pontos importantes. Exatamente, André. Obrigada pela sua contribuição. Por que proatividade? Porque um líder não se faz sem iniciativa, né? Todo profissional de sucesso, não importa o seu nível hierárquico, é esperado de você iniciativa. O que você não quer de jeito nenhum? O que a sua empresa não quer de jeito nenhum? Que aquele funcionário, ou que você seja aquele funcionário que precisa receber as ordens para fazer acontecer. Não, proatividade é isso. É pensar adiante, é ter a visão clara do que pode acontecer, se antecipar e trazer uma solução e já sair resolvendo. Esse é o sonho de qualquer líder, é o sonho de qualquer empresa, em qualquer nível hierárquico. Você não precisa estar no topo ou ter uma grande posição para ter proatividade, tá? E iniciativa, você só precisa ter. Desenvolva essa habilidade, pense adiante, tá? Pratique isso. E aí você como líder, gente, presta atenção. Você precisa promover um ambiente que seja propício ao aprendizado, à proatividade, à iniciativa, né? E à divisão de conhecimentos, ao compartilhamento de conhecimentos, para que você tenha funcionários proativos. Porque se você é aquele gestor que lidera pelo medo, o cara nunca vai te trazer uma iniciativa nova. Ou se você acha que é o cara que tem todas as respostas, o cara da sua equipe nunca vai te trazer uma ideia nova. Tá? O cara da sua equipe, o que ele vai fazer? Vai ter medo, vai guardar pra ele, vai falar, eu falei, eu pensei nisso antes, mas eu não fui ouvido. Mas, eu tentei falar, mas ninguém quis me ouvir. E N coisas que você já deve conhecer. E aí a empatia, que eu já falei bastante. Pessoal, se tiver mais dúvidas, estou online. Se não, convido você, marianasalomãocoach.com.br. Na primeira página você já vai ver ali, você já pode fazer o download gratuito do seu livro, escrito pelo Master Coach, meu colega, parceiro, Rodrigo Rosa, tá? Grande especialista em liderança. Então você vai ter, o livro é gratuito. Gente, tem os 5 segredos que o líder de sucesso tem. São habilidades do líder coach. Muita coisa do que eu falei aqui, de uma maneira bem clara ali pra você. Segundo convite, International Leader Coach Week, congresso online gratuito para que você entenda todas as habilidades que o líder de sucesso tem que ter. Gente, gratuito, 3 especialistas nacionais e internacionais para você, tá bom? Te espero lá. Entra lá no meu site, também tem o link, ou se não, tá aí na chamada, gente. Em leadercoachweek.com.br. Carlos, obrigada pela sua presença, viu? Estou sempre à disposição, gente. Fique à vontade para entrar em contato comigo através do Facebook, WhatsApp, meu site, como você achar melhor, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.